Vamos mostrar aqui algumas anotações sobre o livro La Pensée Chinoise. Esse livro é uma edição dos anos 1950 por Marcel Granet, né, lá da França, e o capítulo 2 ele trata sobre o Yin e o Yang. Então são várias relações dentro desse estudo. Por exemplo, substância e força, sombra e ensolarado. Dizem que aquele símbolo, né, do Yin, do Yang, que a gente conhece, que ele teria sido formulado a partir do lado ensombrado, né, assombrado, e o lado ensolarado das montanhas. Mas aí outras alternâncias, né? O dia e a noite, as alternâncias das estações do ano, mutação, mudança cíclica, interpenetração mútua. Isso está muito ligado na China antiga, segundo o autor, na história deles, com a questão das adivinhações, né? A revolução do Sol e da Lua, são sempre tratando os opostos na sua relação, masculino, feminino, interior, exterior, porta aberta, porta fechada, um vai e vem sem fim, ritmo, dois aspectos antitéticos, há tempo de escuridão e há tempo de luz, o dentro e o fora, um tempo frio, um tempo quente, um tempo de plenitude, um tempo de decrepitude, um tempo de afinamento, um tempo de espessamento. Vamos meditando sobre esses contrários. Você pega um desses contrários, por exemplo, que te chamou bastante atenção, anota. Depois da sua meditação, você vai procurar penetrar profundamente nesse contrário que você elegeu. Por exemplo, vida e morte. E o Chuang-Tze, Lao-Tze, eles tratam poeticamente dessa dança dos opostos. Notas baixas e altas, graves e agudas na sinfonia cósmica. Os opostos se harmonizam no ritmo do universo. União harmônica dos opostos. O sábio que entende o Yin e Yang é um regulador do ritmo universal. A dança dos opostos é um princípio universal. E a gente vê essa questão da polaridade também é colocada no Kybalion, né? Kybalion, que é um outro tratado que tem origem no Egito, né? Que eu estou lendo agora. É muito legal. Um dos capítulos dele, do Kybalion, é sobre a polaridade. Diz assim: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. A totalidade aparece na força harmônica dos opostos, no livro de Tao. Manifestações alternantes e complementares. A alternância acontece no tempo, como no espaço. E a gente lembra do Novalis, né, do filósofo. Ele falou assim: espaço é tempo exterior, tempo é espaço interior. O pensamento antigo tradicional chinês
não separa o tempo do espaço. O yin e yang exprime a oposição cíclica dos aspectos constitutivos da realidade. Não é a oposição de dois princípios, mas o contraste de dois aspectos. A harmonia entre o claro e o escuro numa paisagem. A lei do tempo que regula o conjunto dos hábitos humanos. O ritmo das estações, já falamos. Yin e Yang é a fórmula rítmica do tempo adotada pelos antigos sábios chineses. Os tempos da natureza, quando os animais hibernam e depois quando eles saem. É preciso deixar que a natureza retorne sua harmonia. Ela sempre encontra uma maneira de retornar à sua harmonia. A harmonia não é o selvagem, mas também não é o jardim todo perfeito. O tempo em que as feras se escondem nos buracos e o tempo em que as feras estão livres. As andorinhas vão e voltam, como as épocas dos antigos calendários chineses. Os calendários antigos, da China, eles marcam o tempo por essas alternâncias. Os acontecimentos no ambiente, na paisagem, as épocas, a mudança de hábito para um novo regime de existência. O regime de fechamento e de abertura da estação de caça e pesca na China antiga. As mutações dos animais que aparecem e desaparecem são sinais e emblemas das transformações das atividades da vida social. O retrato da vida escondida ou oculta é Yin por emblema, enquanto que o Yang simboliza todas as manifestações ativas. O símbolo da atividade que se propaga na inatividade e vice-versa. Os tempos antitéticos e naturais do ritmo universal. Período em que os homens mudam o seu gênero de uma vida ou de habitação. Antigos calendários chineses. Não podemos nos subtrair à lei universal do ritmo, diziam os sábios antigos da China. E aí no Kybalion, de novo, tem um outro capítulo que fala sobre o ritmo. Fala assim: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo, a medida de sua oscilação para a direita e a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta e equilibra, alternando atividade deliberada com recolhimento restaurador. Tem bastante a ver com essa época que nós estamos vivendo hoje, desse recolhimento compulsório da quarentena do coronavírus. Mutações rítmicas, ele fala no livro, Mutation rythmique. A ordem do mundo apareceu como resultado da interação de dois aspectos complementares, justamente do Yin e Yang. Yin e Yang são considerados pelos sábios da antiga China como o princípio de toda mutação. O cheio e o vazado, a figura e o campo, o centro e a periferia, as formas geométricas, a direita e a esquerda. E aí depois no livro do Lin Yutang, a tradução da Lise da Silveira, A Sabedoria da China e da Índia, fala assim que pode-se claramente perceber que a lógica antiga chinesa é, ao mesmo tempo, ambas as coisas, indeterminada e sincronizada, em vez de determinada, exclusiva e sequente,
como sucede na lógica do Ocidente. Em chinês, causa e efeito não são sequentes, mas sob certos aspectos paralelos a uma mesma verdade. O livro de Tao, de Lao Tse, é cheio de paradoxos, é muito interessante. Nele vigora o espírito do que eles chamam de Wu Wei, ou a não interferência. Se você está no mar, né, e quer voltar para a praia, você não tem que mergulhar furando contra a onda, mas com e a favor da onda pegar um jacaré. Os principais paradoxos do Tao, né, segundo Lin Yutang, nunca sejas o primeiro no mundo. As maiores inteligências parecem estúpidas. A maior eloquência parece balbuciante. O mais adiantado corre atrás da sabedoria, e o atrasado é quem a alcança. Quando dois exércitos igualmente equipados se encontram, é o anti-homicida quem sai vencedor. Mesmo na vitória não há beleza, e aqueles que acham isso beleza são aqueles que se deliciam com as hecatombes humanas. A vitória deveria ser sempre celebrada com cerimônias fúnebres. O amor é vitorioso quando ataca e invulnerável quando se defende. O céu arma com amor aqueles que ele não deseja ver destruídos. Quanto mais o homem prudente dá aos outros, mais cresce em abundância. Recompensai o vício como a virtude. Creio nos verdadeiros e também nos mentirosos. Aquele que compreende não fala. Quem fala demais, pouco entende. É bem interessante nesse livro do Lin Yutang, A Sabedoria da China e da Índia, né, no livro de Tao, ele fala sobre a dureza e a brandura, né, num capítulo, é muito bonito. Diz assim: quando o homem nasce, é frágil e delicado. Quando morre, ele fica rígido. Quando as coisas e as plantas estão vivas, são delicadas e tenras. Quando elas morrem, tornam-se secas e quebradiças. Portanto, quer dizer que a dureza e a rigidez são companheiras da morte, e a doçura e a gentileza são as companheiras da vida.